Abra comigo Lucas, capítulo 23, dos versos 32 a 43, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, uma pergunta para vocês. Quantas pessoas estão no corredor da morte? Vocês saberiam dizer? Eu não saberia dizer, por isso eu fui pesquisar. Segundo a Anistia Internacional, em 2021, havia cerca de 18.750 pessoas no corredor da morte, e isso em todo o mundo, tá? A pena de morte, ela é mantida em leis em cerca de 56 países. Isso inclui China, Irã, Arábia Saudita, Vietnã e Estados Unidos. A falta de informações precisas de alguns países acaba tornando esses números incertos. Então, eram, em 2021, 18.750, segundo aquilo que os países informavam. Mas será que é isso mesmo? Por exemplo, em lugares em que a igreja é extremamente perseguida, nós sabemos que, talvez não o governo local, mas grupos acabam sentenciando pessoas à morte. Nós sabemos, por exemplo, no estado paralelo aqui no nosso Brasil, que existe um chamado Tribunal do Crime, que eles exercem o juízo e eles também executam aqueles que eles condenam. Sabemos disso. Então, esse número é incerto, não apenas porque não tem... essas mortes não estão nos dados oficiais, mas também porque os dados oficiais eles são incertos. Nem todos os governos vão divulgar isso assim. E aí, o que acontece? Ao longo dos últimos anos, a aplicação da pena de morte ela tem sido reduzida. Em que sentido? Pessoas que estavam condenadas à morte, estavam no corredor da morte, essas pessoas tiveram a sua pena reduzida. Por exemplo, de morrer para a prisão perpétua. Reduziu. Ou o processo ele é revisado e algumas pessoas, de fato, elas são liberadas. Eu já vi, estava vendo notícia de um caso, lá no Texas, é o estado nos Estados Unidos onde mais eles condenam à morte. Existia um caso de um homem que estava preso durante 40 anos, irmãos. Estava sentenciado à morte e esse homem, houve uma revisão no processo e descobriram que
não era bem assim aquilo que eles pensavam. 40 anos depois ele foi liberado. Ele é um mexicano que estava nos Estados Unidos e retornou para o seu país, 40 anos preso, estava sentenciado a morrer, mas não morria, e aí revisaram e liberaram ele. Então isso acontece. Mas aí é que está, irmãos. Por quê? A divulgação correta de todos esses dados não poderia revelar aquilo que mais importa a cada ser humano, incluindo você e eu, que é todos nós estamos no corredor da morte eterna. Todos nós. E esse é o título da mensagem, no corredor da morte eterna. Olhando para o texto, aqui, versículos 32 e 33, nós vemos o corredor da morte e a crucificação. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores. A Bíblia está afirmando que eles eram criminosos, para com eles serem mortos. Ou seja, as pessoas chamam esse trajeto do Senhor, do julgamento, até a crucificação, da Via Dolorosa, né, Via Crucis, eu chamaria aqui no contexto da mensagem do corredor da morte. Então, aquele trajeto do Senhor e dos malfeitores, eles estavam literalmente no corredor da morte, para a crucificação. Verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E aí, irmãos, eu preciso falar com vocês um pouco sobre a crucificação. Por quê? A prática da crucificação como punição capital é algo que tem sido recorrente ao longo da história, tá? Embora a crucificação seja mais conhecida com o Senhor Jesus, a crucificação ícone mais falada, mais comentada, mais lembrada é a de Jesus, não é verdade? É o que a gente mais pensa. Só que ela foi praticada por assírios, fenícios e persas desde o primeiro milênio antes de Cristo. Só que o que acontece? O Império Romano olhou, rapaz, essa pena de morte aí é boa, eu vou aperfeiçoá-la. Então o Império Romano se apropriou da pena de morte, da prática, eles aprimoraram e a adotaram como a pena oficial para não romanos em certas transgressões. Então eles fizeram isso. Como é que acontecia? Geralmente, ela era usada para criminosos, desertores militares, gladiadores, subversivos e escravos. E era um castigo tão terrível que era reservado apenas para os piores criminosos. Pensa no pior crime, receberia a pior sentença, a crucificação. A crucificação, ela era uma punição destinada para infligir a máxima vergonha e tortura à vítima. Vergonha e tortura, sendo realizada em público para desencorajar os que se opunham ao governo romano. O que acontece? Conta-se que um historiador judeu do primeiro século, ele relata 800 vítimas crucificadas em um único dia. 800 execuções por crucificação em um único dia, durante a revolta dos judeus do ano 7 da nossa era. Os judeus se revoltaram e, naquele período, 800 judeus foram crucificados como punição pela sua revolta. E um outro dado também, que esse historiador judeu ele aponta, é que no ano 71 a.C., 6.000 sobreviventes de uma rebelião de escravos, conhecida como Revolta de Espartaco, talvez você já tenha ouvido falar dessa revolta, eles foram submetidos ao suplício da cruz.
e conta que eles escaparam da rebelião, mas depois foram mortos. 6.000 crucificações. As vítimas, elas eram açoitadas antes de serem pregadas na cruz, foi o que aconteceu com Jesus, por exemplo, e suportavam uma grande carga de vergonha e dor. Por quê? Porque eles carregavam o instrumento da sua própria morte. Por isso que Jesus fala, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Esteja disposto a passar pela vergonha de, enquanto você está me seguindo, por estar me seguindo, você está carregando o instrumento, possivelmente, da sua morte. É isso que eu queria dizer. A crucificação, ela era uma morte lenta e tortuosa. Ela levava, do início até a pessoa morrer, variava entre 6 horas a 4 dias, irmãos. De 6 horas a 4 dias, a pessoa lá, crucificada, agonizando antes de morrer. Uma vez presa à cruz, todo o peso da vítima era suportado por 3 pregos. Estava ali pregado, o peso do corpo estava em cada um desses pregos, causando dor e cãibras e impossibilitando a respiração, a menos que parte do peso fosse suportada pelos pés. Então, o camarada preso, ali pregado, o peso do corpo jogava ele para baixo. Ao ele ser jogado para baixo, ele tinha dificuldade de respirar. O que ele tinha que fazer para respirar? Ele tinha que colocar força nos pés para se levantar e liberar aqui o aparelho respiratório para que ele conseguisse pegar algum fôlego. Era isso que acontecia. Em qualquer posição, seja ele tentando respirar ou ele sem conseguir respirar, a tortura era intensa e a morte poderia ocorrer por uma série de fatores. Sequelas do açoite. Imagina a pessoa toda ferida e ensanguentada. Ela desce por causa do peso do corpo. Aí ela se esforça para subir. Desce, sobe. As costas dilaceradas esfregando na cruz. Vocês estão entendendo? Então tinha gente que morria por isso. Mutilação, porque estava mutilado. Hemorragia, desidratação e dor. Aí tem um fator crucial, que é o choque hipovolêmico. Hipo de menos, insuficiente, volêmico de volume, resultante da perda de líquidos e sangue que priva os órgãos vitais do fornecimento sanguíneo necessário. Quem sofria disso lá, tinha sede, cansaço, tontura, dor de cabeça, confusão mental, náusea, vômito, falta de ar e sensação de desmaio. Para acelerar a morte dos crucificados, o que os soldados romanos faziam? Você acha que o soldado romano queria ficar esperando de 6 horas a 4 dias, tomando conta lá do condenado lá morrendo? Não. Eles quebravam as pernas dos condenados. Quebravam as pernas. Se quebrasse as pernas, impedia o crucificado de se erguer para respirar. Logo, ele morria mais rápido. Eles faziam isso, feriam com lança, davam golpes no peito, acendiam fogueira no pé da cruz, para acelerar a morte. E olha o que a Bíblia fala em João, abra comigo João 19, 28 a 37. A Bíblia fala um pouquinho dessa pressa dos soldados romanos. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Olha isso, irmãos, para que a Escritura se cumprisse. Jesus no controle o tempo todo. Jesus morrendo no controle de toda a situação. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz,
visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, os próprios judeus sabiam da prática também. Foram, pois, os soldados, e aí não judeus, romanos, claro, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele, fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, ou seja, Jesus morreu primeiro do que os malfeitores ao seu lado. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Isso dele furar, ele quis se certificar, porque será que está morto mesmo? Se eu furar, e aí eu furando, eles sabiam que a pessoa teria sede, cansaço, tontura, dor de cabeça, confusão mental, náusea, vômito, falta de ar e sensação de desmaio. Então, vou garantir o serviço. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. Está falando do João, falando dele mesmo, né? O apóstolo João. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra escritura: verão aquele que traspassaram. Ou seja, furaram Jesus, mas não quebraram as pernas. Então, os relatos da história, a Bíblia está dizendo aqui que era a prática de fato dos soldados romanos e que os judeus sabiam. E aceitavam isso. Só que aí, irmãos, vamos retornar para Lucas 23. Vem o desprezo a Jesus. Jesus enfrentou o corredor da morte com aqueles malfeitores e foi para a crucificação. E o desprezaram. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Uma curiosidade aqui, agora eu me esqueci qual é o evangelho que dá a frase completa: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E estava escrito de fato em grego, romano, hebraico, e em hebraico as iniciais de Jesus Nazareno, rei dos judeus, eram exatamente as iniciais do tetragrama do nome de Deus. Quando os judeus viram isso, a primeira letra de cada palavra formando o tetragrama, né? Alguns traduzem como Yahvé, né? Nome não sabemos. Os judeus ficaram desesperados. Tira isso daí, Pilatos! Você está maluco? Por quê? Porque, entre aspas, Pilatos estava escrevendo: Jesus é o Senhor, Ele é Deus. É o que estava escrito lá, mas fecha parênteses. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Ou seja, irmãos, eles viram Jesus naquela cruz e zombaram. Os soldados, os príncipes, até alguém que estava sentenciado ao mesmo tipo, à mesma pena de morte, uma crucificação, zombando de Jesus, desprezando a Jesus. E aí, irmãos, eu consigo enxergar, vou ler o versículo 41 também. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. O que a gente enxerga aqui nesses versos? Os outros que não passaram pelo corredor
da morte, que não estavam sentenciados a morrer, que não estavam naquela cruz, erradamente zombaram do Filho de Deus. Mas um que estava sofrendo a mesma punição estava escarnecendo de Jesus. Ele não conseguia enxergar a sua real condição. Ele não conseguia compreender que ele também havia passado pelo mesmo corredor da morte. Ele não havia compreendido que ele próprio passaria por aquela morte. E é assim como nós. O ser humano não consegue compreender a sua real condição. O ser humano tem um total descaso à sua real condição. E qual é a sua real condição? Que todos nós estamos condenados à morte eterna, irmãos. A humanidade foi condenada por Deus à morte eterna. E a humanidade não consegue compreender que esse é o destino de todo aquele que ofende a Deus. Nós não conseguimos compreender. A humanidade não consegue compreender isso. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 1. Romanos 1, 26 a 32. Nós veremos aqui, claro, tem uma lista de pecados. Eu vou ler a lista para você ir vendo aqui que Deus fez questão de dizer alguns pecados explicitamente, vários, aliás. Mas eu não quero me atentar aos pecados em si, mas há um contexto geral que nós vamos chegar lá. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Hoje de manhã, você que estava aqui na escola bíblica, você foi orientado sobre isso. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, não é só essa prática entre iguais que aqui o texto Paulo está mostrando que Deus condena. Mas vamos lá. Estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. E o que eu quero chamar a atenção aqui? É disso que está dito no versículo 32. A humanidade não consegue compreender a sua real condição, mas despreza o juízo de Deus, praticando ou se agradando dessas práticas. Eu não vou para o inferno, não. Que isso? Desprezando o juízo de Deus, praticando isso aqui e se agradando de quem pratica, tem alguma coisa errada. Porque a Bíblia está dizendo exatamente o contrário. E algo assim, irmãos, é importante da gente ressaltar. Não quero pontuar aqui cada pecado, cada prática, mas 3. Eu quero pontuar aqui. No versículo 30, o último deles, desobediente aos pais e às mães. O que Paulo está dizendo? Quem desobedece pai e mãe vai para o inferno. Crianças,
desobedientes a pai e mãe, vão para o inferno. Adolescentes, para o inferno. É que a Bíblia está dizendo aqui, é digno de morte quem faz isso. Está na Bíblia. Uma outra situação aqui, versículo 31, infiéis nos contratos. Sabe quando você sempre faz distrato? Você trata as coisas, mas você distrata? Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, quem é infiel no contrato. É digno de morte. Outro pecado aqui, interessante de ressaltar aqui, sem afeição natural, ou seja, a pessoa não tem empatia, não tem simpatia nem empatia com o próximo. Ela sabe aquilo da pessoa gosta mais de bicho, que a pessoa fala, eu gosto mais de bicho do que de gente. O que essa pessoa tem? É uma pessoa sem afeição natural. Quem diz isso e não se arrepender, vai para o inferno. Importante ressaltar, mas o que eu quero pontuar aqui, que o Espírito Santo direcionou, é isso. Pessoas que desprezam o juízo de Deus, praticando o pecado ou se agradando. Mas vamos para outro texto. 1 Coríntios 6. O ser humano não consegue compreender que está no corredor da morte eterna. 1 Coríntios 6, 9, diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vão para o inferno. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Não quero me atentar às práticas, mas me atentar ao que Paulo menciona em relação a essa lista. O que Paulo diz? É daquele que não compreende a sua real condição e permanece sujo, não foi lavado, permanece misturado, não foi santificado e tem a sua própria justiça, porque não foi justificado por Jesus. Então, aquele que permanece na sujeira, aquele que não apenas isso, mas ele está misturado com esse mundo e com as práticas desse mundo, e não santificado, e não separado por Deus. E quem que não passa pela justiça que há em Cristo, mas tem a sua própria justiça, a sua justiça própria, essa pessoa não compreende que continua no corredor da morte eterna. Um outro texto, Gálatas capítulo 5. Versos 16 a 22. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. No que eu quero me atentar aqui, que o Espírito Santo me dirigiu? É de que quem rejeita andar no Espírito
e ser transformado por esse mesmo Espírito, e aí vai deixar de frutificar do Espírito amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Quem faz isso é a pessoa que não se atenta à sua real condição de que está no corredor da morte eterna. Quem rejeita andar no Espírito e quem rejeita ser transformado pelo Espírito, tal pessoa não está percebendo que ela está em rota de colisão com a ira de Deus. A conta vai chegar. É como aquele malfeitor que estava ao lado de Jesus e não havia se atentado, que ele estava sentenciado à morte eterna. Assim, somos nós, se nós não somos transformados pelo Espírito Santo, se resistimos à transformação do Espírito e preferimos... Olha que interessante, obra da carne, obra dá trabalho, o fruto não, o fruto é espontâneo, irmãos. O fruto é espontâneo do Espírito, já a obra da carne dá trabalho a gente praticar essas coisas, mas nós preferimos praticar tais coisas e não andarmos no Espírito, para que sejamos transformados por Ele. Quem faz isso não herdará o reino de Deus. Está no corredor da morte eterna. Outro texto, Efésios capítulo 5, versos 5 a 7. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais seus companheiros. E aí, a pessoa não se atenta à sua real condição de estar no corredor da morte eterna. Por quê? Porque ela prefere ser enganada, ou enganar a si mesmo, e mais do que isso, é conivente com a prática do pecado. Não herdará o reino de Deus, vai para o inferno. Nós, a humanidade, nós não nos atentamos a essa realidade que Deus deixou revelado aqui para nós. E o último texto, irmãos, Apocalipse, capítulo 21, versos 6 a 8. E disse-me mais: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Pessoas que estavam no corredor da morte eterna e por não terem sede da água da vida, por não desejarem ser filhos de Deus, por não desejarem vencer o pecado, das pessoas vão para o lago de fogo e enxofre, condenadas eternamente, para sempre, longe de Deus. Quando o ser humano não tem sede de Jesus, quando o ser humano não reconhece que Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, ela está demonstrando que não tem sede da água da vida. Quando a pessoa não se importa em ser um verdadeiro filho de Deus, de vencer
o pecado, de vencer esse mundo, de vencer a sua carne, tal pessoa não herdará o reino de Deus. Está no corredor da morte eterna. Mas, olha, eu não sei o que aconteceu, mas de todas as práticas aí, eu nunca cometi nenhuma delas. Tá bom. Romanos 3, se conhece de cor, mas abra comigo, versos 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Toda a humanidade pecou. Toda a humanidade sem Jesus está no corredor da morte eterna. Você, eu, sem Jesus, estamos no corredor da morte eterna. Mas, graças a Deus, porque nós somos justificados, tornados sem culpa, gratuitamente, pela graça de Deus, pela redenção que existe, que há em Jesus Cristo. E aí, irmãos, voltando para Lucas 23, como, então, como escapar? Como escaparmos da morte eterna? E está exemplificado aqui no outro malfeitor, não naquele que desprezou a sua condição humana, mas naquele que compreendeu que estava diante de Deus. Versículo 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como então? É tendo a fé de um malfeitor arrependido. Você e eu precisamos, assim como esse malfeitor que reconhecia que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor, nós precisamos ter a fé dele. Alguém que reconheceu o seu pecado, ele confessa, ele diz, versículo anterior, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Nós precisamos ter a fé dele, desse malfeitor arrependido, que ele creu no plano eterno da salvação. Olha o que ele diz, irmãos. Quando, parte final do versículo 42, quando vieres em teu reino. Espera aí. Ele sabia que Jesus era o Cristo. Ele sabia que Jesus ali descobriu ali na hora, na cruz, Deus revelou, ouviu alguém falar, ouviu antes, não sei. Mas ele compreendeu que Jesus era o Cristo prometido, que reinaria. E ele sabia que Jesus estava passando a mesma morte, passaria pela mesma morte que ele também e o seu companheiro, a morte de cruz. Ele sabia que Jesus ia morrer, mas aquele homem tinha fé de que Jesus ressuscitaria. Ele sabia que Jesus ressuscitaria e depois de ter ressuscitado, Jesus viria novamente à terra para reinar. Ele compreendia, ele cria naquilo que a Bíblia revelava. Ele cria que Jesus é Deus, que Jesus veio a esse mundo, satisfez da sua glória, abriu mão da sua glória, se humilhando como servo, como ser humano, como servo obediente, morrendo, e nessa morte terrível, morte de cruz, ele cria nessa verdade, ele cria em Jesus, ele cria que Jesus ressuscitaria e que viria novamente buscar os seus. Nós precisamos ter a fé desse malfeitor arrependido.
Só que esse malfeitor, ele não apenas cria nesse plano eterno da salvação, mas ele confiava exclusivamente no Salvador, quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim. Ele sabia que a salvação não estava nele. Ele sabia que nada do que ele pudesse falar ali naquela hora, ou tentar convencer a Jesus de que ele era bom. Olha, Senhor, o meu companheiro, ele não te reconhece. Ele não crê que o Senhor é Deus, que o Senhor veio aqui nos salvar, não. Ele está zombando. Eu não, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Me salva, porque eu te reconheço, eu sou bonzinho. Não. Ele sabia que é pela graça de Deus. Ele depositou exclusivamente a confiança dele em Jesus, não nele. Nós, muitas vezes, depositamos a nossa confiança naquilo que nós fazemos, falamos, praticamos, e não em Deus, e não exclusivamente no Senhor Jesus. E aquele homem também, irmãos, ele se submetia ao governo de Jesus, porque quando ele chama Jesus de Senhor, ele estava dizendo: o Senhor é aquele que me governa, tu és o Senhor, eu sou teu escravo. Mas nós, muitas vezes, não reconhecemos que estamos nesse corredor da morte eterna, mas nós não nos submetemos ao senhorio de Jesus. A gente faz o que quer. Ninguém me manda, nem Jesus. Eu faço a minha vontade e eu quero me agradar. Eu não quero agradar a Ele. Nós precisamos ter a fé desse malfeitor arrependido. Jesus naquela cruz era o justo por nós injustos. Jesus naquela cruz levou os nossos pecados no seu corpo. Jesus naquela cruz foi feito pecado por nós. Jesus naquela cruz tornou-se maldição por nós. E Jesus naquela cruz passou pelo desamparo do Pai para salvar a mim e a você. Mas será que nós compreendemos que a humanidade sem Jesus está na rota de colisão da ira de Deus? Será que nós compreendemos que a humanidade sem Jesus está no corredor da morte eterna, irmãos? Quero orar com você. Pai, te damos graças pela salvação que nos alcançou. Ajuda-nos a não nos acharmos imortais, não suscetíveis à morte eterna. Ajuda-nos a compreendermos que nós fomos condenados porque o pecado entrou no mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a não confiarmos naquilo que a nossa ótica enxerga, Pai, mas a nós, como malfeitor arrependidos, a nós confiarmos em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezarmos sermos transformados por Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a nós não ignorarmos o juízo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, por misericórdia e por graça, Senhor, a nós não desejarmos continuar sujos, mas sermos lavados, a não permanecermos misturados com esse mundo, mas sermos santificados, a não ter a nossa própria justiça, mas recorrermos à justiça que há em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não desprezarmos a água da vida, mas nós termos sede dessa água. Por graça e misericórdia, Senhor, nós clamamos a Ti, oramos a Ti, pedimos o Teu socorro, a Tua ajuda. Senhor, que a luz do Teu Evangelho raie nos nossos corações e que o Senhor, Pai, e que o Senhor nos resgate. Por favor, nós Te pedimos,
Que o perdido seja salvo, Pai. Que o perdido seja salvo. E que nós não nos enganemos, ó Pai. Não nos enganemos, mas que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Porque Jesus morreu naquela cruz para nos livrar do corredor da morte eterna. Que essa verdade, Pai, ela fique selada nos nossos corações. E somente a Ti seja toda a glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.